obrigada. Assim seja, Rosa. Os capítulos que nós pretendemos conversar é o 6 e o 7. O primeiro é o precioso aviso. Quando a gente pensa num aviso que é precioso, que tem valor, a gente não está pensando num valor monetário, a gente está pensando já de cara que se um espírito dá essa titulação para um capítulo, ele está falando de algo que tem um valor moral, um valor espiritual profundo. Mas, como nós ainda, a grande maioria de nós, somos espíritos imperfeitos, com certeza, essa preciosidade desse aviso, com certeza irá chocar com os nossos interesses pessoais, vai chocar ainda com a nossa consciência egóica. E é o que a gente vai ver justamente nesse capítulo do André Luiz, é que vai ter um choque com a consciência egóica dele. É um aviso muito, muito, muito precioso. Porém, é um aviso precioso para o espírito imortal, que já está pelo menos a caminho de se desvencilhar das amarras da consciência egóica. Tá bom? Eu estou sem isso, gente. Tem a gente falando que está sem som. Não. Olha, eu não estou sem som. Não estou sem som. Deve ser alguém, quem está no chat aí, por favor, um aviso. Digita que eu não estou sem som. Deve ser a pessoa que está sem som. Tá bom? Faça favor, alguém digita que o problema é a pessoa. Só para ela poder entrar, sair, entrar de novo, enfim, ela tomar alguma providência. Por favor. Então a gente vai ver qual é o precioso aviso que o André Luiz ele vai receber. E aí de cara eu já coloquei algo ali que é uma coisa que a gente tem um costume grande de fazer, é reclamar de tudo. Nós somos pessoas que ainda muito habituadas a reclamar de tudo. Ou seja, tudo quando as coisas não saem tal qual a gente idealiza, a nossa consciência idealiza, essa consciência que ainda é uma consciência muito infantilizada, etc e tal, a gente fica muito chateado, a gente reclama, mas não adianta a gente reclamar, a gente tem que pensar assim, o que tem em pauta para hoje? E o que tiver em pauta para hoje é o que tem que ser feito. Talvez o assunto em pauta na nossa vida para hoje seja ter paciência com uma pessoa que persista em erro, convosco. Talvez seja isso, seja emprestar, ter um pouco de misericórdia, de paciência. É difícil, claro que se fosse fácil já era situação resolvida. Parece que alguém não. Então olha só, colocações. Porque Clarence está conversando, eu não sei se vocês lembram, está conversando com o André Luiz. E aí ele coloca assim, não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Né? Então, assim, já por essa colocação, a gente já vai vendo a autocomiseração, né? O estado de vitimização. É claro que a gente sabe que ele não pode estar 100%. E é claro que quando o Clarence fez essa pergunta, o Clarence que estava de olho nele, por ser um espírito de uma envergadura mais elevada, já estava vendo ali na situação perispiritual do André Luiz, que é claro que o André Luiz ainda não tinha refeito a zona intestinal. Então é claro que ele ainda estava com aquela sensação física ainda que ele trouxe lá do sofrimento da vida, da dimensão material. Então, quando Clarence fez essa pergunta para o André Luiz, veja bem, ela não tinha nenhuma intenção de retratar esse estado perispiritual dele, porque Clarence já estava vendo. O que Clarence queria avaliar nesta pergunta, se ele se achava melhor, Clarence não é bobo, é se ele estava mais resignado, se ele tinha mais aceitação, se ele já estava sendo mais agradecido às oportunidades dele. Enfim,
se ele, como espírito imortal, ele agora estava desenvolvendo valor que a traço ferrugem não corre, lá no plano espiritual que ele já estava. Então, Clarencio não é bobo, quando faz essa pergunta para ele, não tem nenhuma intenção de perguntar como é que está a zona intestinal dele. Até porque Clarencio sabe que a zona intestinal ainda não foi totalmente refeita. Luiz ainda está no hospital, ele ainda requer ajuda, assistência dos médicos, né, e dos enfermeiros. Então, aí a gente vai vendo que como Clarencio se mostrou amigo e disposto, né, o que ele faz? Ele abre o rosário de lágrimas dele. E aí ele vai falar que ele não podia imaginar tanta dor, como é que ele está aguentando tanta coisa, como a cruz dele é pesada. Quer dizer, parece até que alguém colocou uma cruz em cima dele. Mas as cruzes que a gente carrega, não é que alguém colocou no nosso ombro. Essa cruz, ela nos pertence. Né? E o André Luiz ainda não se conscientizou de que ele é apenas um herdeiro da própria vida dele, do próprio comportamento, das próprias atitudes dele, diante de todo o panorama da reencarnação dele. Então, veja bem, ele não compreende isso, e aí ele vai, né, começar a colocar a situação dele todo de vítima e coisa e tal. Mas Clarencio, né, já habituado e também muito experiente nessa área de conhecer bem a alma humana, entendendo o estado de alma dele, que ele está ali num processo de vitimização, que a gente teve a oportunidade de ver na outra aula, que é um tipo de estado que não te liberta, muito pelo contrário, que te acorrenta aos ciclos de dores. Vitimizar-se não é a saída, mas sim responsabilizar-se pelas coisas que nos acontecem, para que nós possamos, realmente, solucionar os problemas que se apresentam em nossa vida. Então, Clarencio, já muito conhecedor dessas questões, né, ele vai, daqui a pouco, vai dar uma resposta para a gente. Mas, antes disso, nós estamos falando de dor. Então vamos ver lá, antes da resposta do Clarencio, porque ele vai direto no fulcro da vitimização do André Luiz. Antes disso, vamos entender a dor como um mecanismo de evolução para nós. E aí foi que a gente foi buscar no livro O Consolador de Emmanuel, a pergunta 239, que pergunta assim: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E aí, resposta dada por Emmanuel: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor-realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor-ilusão. Por que dor-ilusão? Porque na dimensão física tudo é passageiro, aqui nada é eterno. Essa dimensão que todos nós estamos inseridos, aqui tudo passa. Assim como a gente tem momentos de dor que passam, os nossos momentos de alegria, eles também passam. Tanto é que tem períodos de dor na nossa vida. Então, a nossa vida aqui, ela é cíclica. A hora a gente está lá, a hora a gente está cá. Faz parte, até um dia a gente conseguir fazer aquele pêndulo egóico parar de jogar a gente para um lado e para o outro. E aí a gente fazer a opção de andar pelo caminho do amor. E aí a gente faz aquele pêndulo, lembra da última aula do pêndulo que leva a gente para as extremidades? E que eu coloquei para vocês até lá no grupo, uma tabelinha de como a gente consegue, né, sair daquelas artimanhas da consciência egóica, buscando a síntese, né, para o processo de superação da consciência egóica. Não sei se todos estão lembrados, mas eu postei isso lá, não falei isso na nossa última aula. Então, quando a gente começar a se libertar mais dessa consciência egóica, deixar prevalecer o eu maior, que é a nossa essência espiritual, a gente vai parar de sair desses ciclos naturalmente. E aí, mesmo estando inseridos aqui numa dimensão material que tudo é cíclico mesmo, a gente não vai oscilar junto com essa dimensão. A gente vai permanecer harmonizado dentro desse ciclo de destruição e de reparação, que é o momento que a gente vive aqui na Terra. Aqui são cíclicos, né? A gente nasce, a gente cresce, desenvolve, amadurece. Aqui a vida é cíclica. Então a nossa vida é permeada por uma série de coisas. Mas mesmo um dia a gente está
estando dentro de uma dimensão material, que tudo é passageiro, tudo é oscila, hora a gente está cá, hora o mundo está lá, porque tudo aqui se transforma o tempo todo, nós vamos estar sempre equilibrados. Por quê? Porque o equilíbrio vem de dentro. Ele não depende das coisas de fora para nos manter num estado de paz, de amor e de harmonia. Mas, por nós ainda sermos espíritos imperfeitos, nós sofremos muito a influência da matéria. Então, em função dessa influência, é assim, se o dia está bom, a gente está bem. Se o dia está ruim, a gente está ruim. Se a vida material está boa, a gente está bem. Se a vida material está ruim, a gente está ruim. A gente ainda é assim. Se a vida familiar está boa, a gente está bem. Se a vida familiar está ruim, a gente está ruim. A gente ainda é assim. Mas um dia vai chegar que, apesar das coisas do lado de fora não estarem completamente arrumadas, mas nós interiormente vamos estar, nós vamos estar bem, apesar das situações externas não estarem. Então, ele coloca dessa forma, né? Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Então, veja bem, a dor física, ela tem como função despertar a gente para valores maiores, ou para a gente crescer, né, através dela, crescer, ou para a gente conseguir despertar para expiar, literalmente, para passar por processos expiatórios. Eu vou abrir uma aspa um ponto, vou botar agora, para a gente falar um pouco de expiação. Dá a impressão que expiação é alguma coisa que alguém colocou na minha vida. Mas expiação, ninguém colocou nada expiatório na minha vida. Os processos expiatórios que eu esteja passando ou que eu vá passar na minha vida são frutos de comportamentos ou do passado ou do comportamento presente. E a palavra expiação também, ela não guarda aquela característica punitiva, mas a palavra expiação, ela tem por significado trazer o puro para fora. Por quê? Porque, em essência, nós somos filhos de Deus, filhos do amor. Nós temos em germe todas as virtudes, porém, né, são sementes que dependem do preparo, de nós prepararmos o solo da nossa consciência para fazer essas virtudes desabrocharem. Então, é nesse sentido, a expiação, então, não é algo que alguém colocou, mas ela está lá na minha vida como algo que diz respeito a consequências do meu comportamento. E aí eu sublinhei assim, mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência, é verdade. A dor física, por exemplo, eu estou doente, ela é um fenômeno, ela vai passar, ela não vai ser para sempre, né? Ou no máximo, ela pode colimar com a morte, ela vai ficar para trás, aquela doença. Mas a dor moral, ela é essência. E é dessa dor que eu preciso dar conta. E essa dor, ela é gerada em função desse pêndulo que a gente ainda não conseguiu fazer parar. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento de redenção. Então, é só para mostrar para a gente que a dor é um dos mecanismos evolutivos, mas não é único. Nós temos a dor, expiação, e nós temos a prova, o amor, provação. A gente hoje, com a bagagem de conhecimentos que nós temos, nós já podemos fazer opções muito mais pelo amor do que pela dor. E graças principalmente a isso dos espíritos, que é muito claro. Tá? Aí Clarencio, em seguida, já que o André Luiz, ele reclamou que a vida dele era uma cruz, cujo um peso era infinito, Clarencio vai mostrar para ele o processo de cura. Ora, André Luiz, se você se libertar de tudo isso que está te incomodando, ele vai colocar aí. Clarencio, contudo, levantou sereno, olha só, sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Quer dizer, né, deu um sacode no André Luiz. Olha só, André Luiz, você quer mesmo se curar? Você quer mesmo? Isso é uma pergunta que a gente devia fazer.
Porque às vezes quando a gente está doente, o estado de vitimização faz a gente ganhar alguma coisa em troca, a gente acha, né? Então a primeira coisa, você quer ficar curado mesmo? Você está afim? A primeira pergunta, né? Você quer mesmo? Então olha só, se você quer, eu vou te dar então a solução. Aí ele começa. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Olha, nossa, esse já é o primeiro. Então para de ficar falando só de você, de dizer que dói aqui, de que dói ali, de que a sua vida está ruim, de que aquilo está ruim. Ou seja, para de reclamar, né? Nem comente a própria dor, ou seja, né, para de falar de você mesmo, para de comentar a sua dor. Porque quanto mais a gente comenta uma coisa, não se sabe, mas mais combustível a gente está dando nessas coisas. Quanto mais eu falo do mal, mais combustível eu dou ao mal. Porque eu estou pondo toda a minha energia em cima daquilo ali. Então olha só que perda de energia muito grande. Ao invés de eu gastar essa energia com o mal, devo gastar essa energia para me proporcionar bem. O nome disso é alto amor. É alto amor. Tá vendo como a gente nem sabe se amar? Ao invés de eu ficar falando, minha vida é assim, porque eu tenho assado, porque eu não sei o quê, porque eu venho de uma família assim, porque eu venho de uma família assado, porque eu não sei o quê, porque é do meu emprego. Ao invés disso, não. Começo agora a ganhar energia para quê? Qual é a solução? O que eu posso fazer de melhor para eu ser feliz? De melhor para eu amenizar a minha situação? Então, uma primeira coisa é risca a reclamação. Risca o potencialismo mal. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Olha só. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Olha só, gente. Nossa, disciplina. Para de pensar o mal e para de... Começa agora a investir naquilo que vale a pena, verdadeiramente. O que não vale a pena, risca. Risca. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Porque é verdade. Nós só vamos encontrar equilíbrio quando o nosso coração estiver voltado para Deus, que é a fonte de amor, que é a fonte de energia de toda a vida. Foi Ele que criou a vida. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. E é verdade. Quanto mais ele reclamar da vida dele, mais atrelado ele vai ficar a todo mal que ele está destilando, está jogando para fora. Então, veja bem, é hora da gente... Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Parar de falar mal das pessoas, parar de reclamar da gente, parar de apontar os defeitos. Vamos começar a pensar o que de bom a gente pode fazer para a nossa própria vida. De bom a gente pode inserir na nossa própria vida. Não tem nada para fazer, vai fazer uma prece. Não tem nada para fazer, vai ler um livro. Não tem nada para fazer, vai ouvir uma música. Não tem nada para fazer, vai olhar o céu. Porque o céu de Petrópolis é lindo. De manhã, de tarde, de noite, esse céu é bonito. De manhã ele é super azul, durante o dia ele é super azul. E à noite a gente vê estrelas aqui, porque ainda não tem poluição suficiente que apague tudo isso. Então a gente só tem motivo para agradecer. A resposta de Clarencio, ele foi direta já, porém com serenidade. Mas tipo assim, André Luiz, para de se vitimizar e vai viver. Né? Você já está aqui em nosso lar. Lembra que ele falou no último capítulo que ele só tinha motivo de gratidão? Quando amava, quem era a pessoa que acabava sentindo as reclamações dele? Lembra no outro capítulo? A mãe dele, alma tão bondosa, que mora numa esfera acima, e que esses 8 anos trabalhou para o André Luiz sair do umbral, junto com Clarencio, pedindo a Clarencio ajuda. Então veja só, ele tem muito mais motivos para agradecer do que motivo para se lamentar, se for pensar. E aí vou de novo em Consolador de Emmanuel. Fala assim:
onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual, que é o que a gente quer aqui, não é? Todo mundo quer saber o que eu posso fazer, o maior auxílio para a gente, o que eu posso me utilizar de instrumento para eu conseguir a minha redenção espiritual. Aí olha só, a resposta do Emmanuel, que também é moleza. A resposta do Emmanuel é: o trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva as personalidades espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida, no infinito. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso, nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Então, qual é a redenção? Como eu vou buscar a minha redenção espiritual? É muito fácil, trabalhando. E qual é a definição que Allan Kardec deu para nós de trabalho no Livro dos Espíritos? Ele definiu o trabalho como toda e qualquer ocupação útil. Então, autoconhecimento e reforma íntima é uma ocupação útil. Então, isso também é trabalho. Então, a gente começa pela gente, parando de reclamar da vida, e vai trabalhar, ainda que a nossa vida seja permeada de dores, porque a gente tem a compreensão de que se a dor está inserida no nosso processo existencial, é porque nós precisamos, fomos nós que colocamos ela ali. Então, a gente vai trabalhar com a irmã dor, que Joana de Ângeles chama de benfeitora no livro Momento de Felicidade, capítulo 4. A gente vai trabalhar com a benfeitora chamada dor, para quê? Para a gente evoluir e alcançar a vida que todos nós damos, a vida de felicidade plena. Não é isso que a gente quer? Então é através do trabalho. Foi? Vamos seguir. E aí, então, Clarence não é mole, né? Aí o Clarence vira para André Luiz, depois de fazer aquele discurso, que eu não botei tudo aqui, ele vai e pergunta, ele volta para André Luiz, tipo assim, vamos começar o diálogo de novo, André Luiz? Então agora faz de conta que eu entrei de novo no quarto. Aí ele vira para André Luiz, né? De outra forma foi mais ou menos isso que ele fez, né? Ele vira então para André Luiz e pergunta, então, como passa? Melhor? E aí então André Luiz responde, contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Então, olha só, mudou completamente o pano de fundo, né? Entendeu que Clarence falou aquilo tudo para ele com carinho? Oi, Mirza, pode falar. É. Tá chamando o André Luiz para sair daquela vitimização que é um estado infantil, para que ele agora amadureça como espírito imortal, né? E aí? Cai na real, meu filho. Sabe por quê? A gente quer ser feliz, a gente tem que fazer por onde. Então arregaça as mangas e vai trabalhar para ser feliz. Vai trabalhar para ter uma vida melhor, uma família melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, sei lá, um companheiro melhor, uma companheira melhor, você quer? Trabalhe para isso, né? Trabalhe para isso. Você tem tudo ali na sua frente, todas as ferramentas para isso. Agora, o que não dá é para ficar reclamando infinitamente da vida, né? Sim. Pode falar, Ana Lúcia. Então, e isso
a gente viu que a consciência egóica joga a gente para a vida. Então, assim, você desabafar, porque você hoje não está num dia bom, é beleza. Você vai externar, olha, hoje eu passei por isso, isso, isso. Falou, falou. Falou ali, externou. Não é para você ficar remoendo aquilo. Fala de novo, e fala de novo, e fala amanhã, e fala depois, e fala depois de amanhã. Porque a pessoa da lamentar, ela é todo dia o mesmo assunto. Todo dia, porque meu marido não é bom, porque minha esposa não é boa, porque não sei quem não é bom. A pessoa, ela criou o hábito da lamentação. Falar é bom e devemos. Para isso que a gente tem amigos. Quando a gente não está bem, a gente deve procurar os amigos sim, para botar para fora aquele momento de angústia. Agora, botou para fora, então vai buscar coisas boas. Chega, não alimenta mais aquilo. O problema é quando a gente faz disso uma rotina, porque aí a gente fica alimentando o mal. É isso que o Clarence está mostrando para o André Luiz. Para do vício da reclamação. Desabafar é uma coisa, viver do vício da reclamação é outra. Esse é o parâmetro, entendeu? Então vamos lá, vamos seguir. Consolador Emmanuel. Hoje eu estou usando bastante o livro Consolador, que aliás é um livro muito interessante. 245. Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece, né? Então quando a gente está com dor, a gente está passando por momentos de provas e expiações, devemos sempre cultivar a prece? Aí a resposta do Emmanuel, que ele vai elucidar mais sobre isso. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Porque todos nós, para a gente poder ser promovido, a gente tem que passar pelas provas. Não é assim nas escolas? Professores que estão aí presentes. Elas vão dar aula para os seus alunos. Depois elas vão aplicar uma prova para ver o quanto que aqueles alunos conseguiram assimilar daquilo que foi passado. Assim, então as provas é para nos promover, não é para nos punir. Mas é para ver se a gente aprendeu direitinho. Caso não aprendeu, vai ter que rever a matéria. E caso não consiga aprender, vai ter que ficar reprovado para começar tudo no ano que vem de novo, né? Então as provas, elas são necessárias para nos promover e não para nos punir. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. Ou seja, entender que as provas não estão ali na sua vida, elas não são para te punir, mas elas são para te promover como espíritos imortais, como espírito imortal que todos nós somos. Então ela não está ali para castigar, mas ela está ali para me ajudar, né? Porque tem gente que, por que eu? Por que eu? É até uma frase muito egoísta, que é tipo assim, por que eu? Se fosse os outros, estava tudo bem. Mas é porque eu não, para que esta dor veio? Hoje a gente deveria perguntar. A gente não precisa mais perguntar por que a dor está na minha vida, porque nós espíritas sabemos que ela tem uma função. Ou é um resgate do passado, ou é um comportamento do presente que permanece errado. Mas perguntar para que a dor, qual é a função dela na minha vida? Para quê? Então ela veio para trabalhar esse aspecto da minha personalidade que está repetitivo e que está negativo. Isso deveria ser a minha pergunta. E a segunda pergunta que eu deveria fazer é como me libertar disso, como está dentro da parte da doutrina espírita, que é eu sei que muita gente não guarda com a doutrina, não vou discutir isso. Aliás, o livro fala tríplice aspecto com essa religião. Eu não vou discutir que nós temos uma paralisadora que a gente chama de jovem, né? Que é o aspecto da infância, né? Então, assim, como está dentro dos processos que a doutrina dos espíritos vai estar na sua parte religiosa, vai nos dar, que é o processo de nos aproximarmos, de fazer o religário com o nosso Criador. Como a gente faz isso? Mergulhando dentro de si, a gente vai encontrar a consciência, e é lá que está inscrito as leis de Deus. E é nesse processo que a gente vai fazer a comunhão com o Pai, vivendo as leis de Deus. É nesse processo. Tá? Então vamos seguir. Deixa eu ver onde eu parei. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo
como a luz que se acende para o caminho tenebroso ou mantida no coração como alimento indispensável que se prepara. Então, olha só, eu vou parar aqui para a gente explicar. A prece não vai me libertar daquilo que eu preciso vivenciar. Porque o que é meu e o que é de vocês é de vocês. Ela não vai me libertar. Porque tem gente que acha que se orar, Deus vai libertar ele de todos os sofrimentos que estão no contexto da vida dele. Não, mas a prece, o que ela vai servir? Para iluminar, para me ajudar a ver as coisas com amplitude. Então ela vai me ajudar a ver as coisas de ângulos diferentes, e então ela vai me dar uma saída ainda que seja um processo de aceitação com mais facilidade. Mas em contrapartida também ela vai me alimentar, ou seja, ela vai me abastecer de forças. Para quê? Para eu suportar aqueles momentos de dor vivenciados. Então ela vai ser uma luz, vai me dar amplitude, vai ampliar minha visão daquela. E ao mesmo tempo ela vai me dar forças para eu poder passar pelas provas necessárias. É nesse sentido, e não que eu tenho que viver. Aí ela continua assim: de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Foi, gente? Para todo mundo? Podemos avançar afora? Então, a gente já viu para que serve a prece. Não é de milagres na minha vida. Mas ela não vai me isentar de expiações. Mas ela vai iluminar o meu caminho, me ajudando a ver as coisas com profundidade e amplitude. E ao mesmo tempo ela vai me abastecer de energia para eu poder seguir o meu caminho em frente. Vamos às explicações de Lísios. Então, explicações são esclarecimentos necessários. Perdão, tirei do ar, né? Não, está aqui ainda. Então vamos lá. Mudanças de hábito. Ele coloca assim. Aí já é André Luiz no próximo capítulo. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, olha só, dever é composto de direitos e obrigações. Então ele tem o direito de ser uma pessoa feliz, mas ele tem a obrigação de lutar pela felicidade dele. Então é importante a gente estabelecer o que é o direito para a doutrina dos espíritos, o que é os deveres para a doutrina dos espíritos. Vocês querem saber sobre isso? Vocês vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Tem um item lá chamado O Dever. E aí os espíritos vão dar uma série de explicações que eu estou aqui resumindo em 2 palavras, né? Vai falar que o nosso direito não descomeça do outro, etc e tal, mas vai falar que os direitos são compostos, os deveres são compostos de direitos e obrigações. E que os dois andam soldados um no outro e são inseparáveis. Para cada direito meu que eu exerço, eu tenho uma obrigação em contrapartida. Tá bom? Isso é importante saber isso. Faz parte da lei de causa e efeito. Então, procurava habituar-se aos deveres, direitos e obrigações novos. Sensações de desafogo me aliviavam o coração. Por quê? Porque ele estava começando a andar no caminho na direção das leis de Deus. Então ele parou de se reclamar, de se vitimizar e passou a trabalhar pela felicidade própria dele. Parou de achar que ele era vítima, ele era uma vítima das realidades do mundo, das situações ao redor. Não, ele passou a se responsabilizar pela vida dele, então ele passou a lutar, trabalhar. E aí ele sentia que o coração dele ficava aliviado. E aí ele coloca assim: diminuíram as dores, olha só, melhorava a condição de reparação do perispírito. E os impedimentos de locomoção fácil, ou seja, o perispírito dele se tornava menos denso com isso, e aí ele podia até se locomover sem maior esforço. Diminuir a densidade do perispírito. Por quê? Porque ele, a partir do momento em que ele tem aceitação e ele começa a resignar-se diante da vida, que resignar era dar um novo sentido e direção à nossa vida, a palavra tem esse sentido, tem essa expressão, tem essa direção. O que ele fazia? Ele mudava a densidade do perispírito dele. E a locomoção também se tornava mais fácil para ele no espiritual. Olha que interessante, né? Como a gente se melhorar intimamente, melhora tudo ao nosso redor. Então, ele coloca assim: notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos, ou seja, quando ele voltava a se sentir vitimizado, se sentir
lá lembrar quando ele estava doente, me voltava a angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Então ele notava que quando ele voltava a se sentir vítima, ele voltava a sentir as dores, os incômodos, as angústias. Mas quando ele trabalhava para a felicidade dele e do próximo, o que ele conseguia? Se sentir melhor. Então é uma receita para todos nós isso. Porque as obras de André Luiz é para nos facilitar a nossa vida. É para nos ajudar a ter uma vida com maior facilidade. Ele coloca isso para todos nós. Então, mostrando para a gente, quando você começar a se sentir muito vítima, para e vai lutar pela sua vida. Vai ser feliz que você merece. Então vamos prosseguir. Bom, aí André Luiz, nesse capítulo 7, ele vai falar da paisagem que ele vê em nosso lar. E aí ele vai falar assim: forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos, jardinosos, aves de plumagens policromas cruzavam os ares. De quando em quando, oi, sim, oi, Márcia. É que ele não caiu a ficha ainda que, na verdade, é cópia da Terra, né? Tudo ali, na verdade, serve de forma para fazer o que está na Terra, porque é o contrário. Para nós espíritas, a Terra é uma cópia razoável do plano espiritual, né? Uma copiazinha razoável. Ele não entende o contrário. Mais tarde ele vai compreender que aquilo ali não é uma cópia da Terra, mas sim que a Terra tentou copiar o plano espiritual, né? Que aqui é que é uma cópia razoável, uma cópia melhorada, né? Tentando ser uma cópia melhorada, né? Aqui não é uma cópia melhorada, uma cópia razoável, foi o que a gente deu conta de construir aqui. Mais tarde André Luiz vai entender essa impulsão. E aí então André Luiz, quando ele está vendo todo esse panorama, que ele acha que é uma cópia melhorada da Terra, mas que depois ele vai descobrir que na verdade aqui que é uma cópia do mundo espiritual, uma cópia que não é nada tão bonito quanto o mundo espiritual, né? É uma cópia bem mal feita por nós. Ele observava que haviam aves que pousavam nas torres, e que havia vegetação, flores. Ele observava, até mesmo identificava animais domésticos entre as árvores frondosas. Então, o André Luiz, como vocês sabem, ele descortinou o mundo espiritual. Allan Kardec não teve tempo de aprofundar a realidade do mundo espiritual. Então eu vou trazer para vocês aqui essa noite qual era a opinião em 1857 sobre a questão dos animais, principalmente na vida pós-morte, tá bom? Principalmente eu vou começar com os animais, tá? 596 do Livro dos Espíritos. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria, ou seja, os animais são mais do que matéria? E aí os espíritos respondem: e que sobrevive ao corpo. Então já está dizendo que os animais, eles são mais do que matéria, né? Que a gente entende que eles são princípios inteligentes, que vão, através dos reinos da natureza, se desenvolverem até se individualizar. E isso está no Livro dos Espíritos, né? Essas colocações foram feitas no Livro dos Espíritos, até anterior e posterior a essa pergunta. Então, assim ali afirma. E aí continua: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E aí os espíritos respondem: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. Então, depende do sentido que você vai dar à palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e de Deus. Então, ali, ele já diz assim: alma não seria o termo propício, né? Porque vai depender do que a gente entende. A doutrina dos espíritos entende que alma, por exemplo, é o espírito que está encarnado.
Para a alma, a doutrina dos espíritos, desde a introdução do livro dos espíritos até perguntas direcionadas diretamente para frente no livro dos espíritos, vai estar relacionando a alma como princípio inteligente individualizado. Então, assim, eu particularmente não gosto de colocar a alma dos animais, isso sou eu. Porque se a gente for seguindo uma característica dentro das obras de Kardec, a gente vai vendo que esse termo alma, ele não se emprega de forma adequada dentro dos princípios da doutrina, isso está lá desde a introdução, vocês vão poder ir isso lá. Ele não é empregado nesse sentido, mas a alma está relacionado ao princípio inteligente individual, ou seja, ao homem. Então, eu prefiro não usar esse termo, tá bom? Sou eu, porque eu vou estar mais de conformidade com as obras de Kardec. Deixa eu só ver aqui. Tem uma pergunta no chat. Olá. Essa paisagem seria uma cocriação coletiva entre os espíritos ali presentes ou seria algo semimaterial também como perispírito? Plantas e animais também passam pelas faixas de transição depois da vida no planeta, na Terra? Desculpa a pergunta, mas não entendo essa parte bem. Bom, a paisagem é uma cocriação, sim, dos espíritos que lá habitam, principalmente dos 72 ministros e do governador da colônia espiritual de nosso lar. Eles são os principais mantenedores daquela paisagem. Porque a gente sabe que o mundo material, né, é formado de matéria do fluido cósmico universal quintessenciado, não esse fluido grosseiro que forma o nosso corpo e nossa dimensão material, mas de um fluido menos material. Então, para que ele possa se manter, ele se mantém pelo pensamento e a vontade. Então, pensamento e vontade de quem? De quem já está num nível de equilíbrio maior. Quais são os que estão em maior nível de equilíbrio dentro da colônia espiritual nosso lar? São os 72 ministros mais o governador. Mas ele também é mantido pelos habitantes de nosso lar. Por isso que é uma colônia de transição que não pode entrar um espírito totalmente desequilibrado para morar em nosso lar. Para pertencer à colônia nosso lar, ele tem que apresentar um mínimo de equilíbrio espiritual para poder fazer parte dessa colônia espiritual nosso lar. Mas ela é principalmente mantida pelos 72 ministros e o governador da colônia espiritual chamada nosso lar. É um fluido semimaterial. A questão das plantas e dos animais, agora eu vou explicar para você, só peço para você ter um pouquinho de paciência, que agora que eu vou adentrar para explicar a presença tanto do reino vegetal quanto do reino animal em colônias espirituais, tá? Mas se não ficar tudo respondido hoje, não ficar bom para você, Thaís, eu posso trazer isso mais em outras aulas, a gente não tem pressa. O importante é ir tirando as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. E aí Kardec continua em 1857. Após a morte, conserva a alma dos animais, a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Ou seja, a vida inteligente ainda não foi desabrochada. Ele ainda não desabrochou a sua consciência, que é o que lhe individualiza contextualmente. Ele ainda não tem uma consciência desabrochada. Então, por ele não ter consciência ainda, ele é apenas uma vida inteligente em latência. Está lá em potencial para vir a ser, mas ainda não é. Então a individualidade sim, mas não a consciência. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que se encarne. Kardec foi mais à frente, porque queria saber se os animais tinham livre-arbítrio, né? Essa era a intenção de Allan Kardec. Resposta dos espíritos: não, pois que lhe falta livre-arbítrio. O livre-arbítrio só chega quando a gente tem consciência. Quando a gente tem uma consciência, que é aquela percepção das coisas, a consciência de contraste, que é a nossa consciência, do certo e do errado, do alto, do baixo, do claro e do escuro, é quando a gente se percebe, a gente sabe que a gente existe. Então é só nessa hora que a gente vai ter livre-arbítrio. Só nesse momento que a gente pode ter livre-arbítrio. Como eu vou poder escolher se eu não sei ao certo se eu sou um ser individual ou um ser coletivo? Então eu só posso escolher a partir do momento em que eu me individualizo. E essa individualidade se dá plenamente na ação da palavra
quando eu desperto a minha consciência, quando eu tenho desperto a consciência, que é essa consciência que nós temos hoje, que é chamada consciência egóica. É a consciência dos contrastes, que ela foi desperta pelos contrastes e ela ainda permanece viva pelos contrastes. Eu falei isso na última aula. Então vamos lá. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem, porque a gente sabe que erraticidade, por tempo de Kardec, simboliza, né, o ficar na espiritualidade aguardando a reencarnar. Então, todo espírito que ainda precisa reencarnar, na época de Allan Kardec, chamava-se estado de erraticidade, porque eles ainda não tinham, ainda não se tinha detalhes do plano espiritual, das dimensões espirituais, das colônias espirituais, não se tinha ainda isso detalhado. Então, se dava a esse local onde ficavam os espíritos o nome de estado de erraticidade, mas ninguém sabia que isso se dividia em planos exatamente, que se dividia em colônias, não se sabia nada disso, não tinha. Essa realidade ainda não tinha na época de Kardec. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. Mas não é um espírito errante, ou seja, não pode ser, porque ele não está individualizado. O espírito errante é um ser que pensa, né? Ele raciocina, é por isso que ele tem uma consciência, e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essas tarefas e é utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Isso é colocado por Kardec, tá? Porque é o que se tinha noção. Ele está dizendo que tem espíritos que são encarregados de receber esses espíritos e que, nessa época, quase que, imediatamente, eles voltavam para a reencarnação. Mas veja bem, quase que, então, tinha o quase que. E no período do quase que, né? No período do quase que, a gente só ia saber desse período de quase que, porque, veja bem, se você coloca quase que, é porque tem um período. Né? Nem todos vão imediatamente, mas num período até que se chegue a reencarnação, ao voltar para a matéria, né? Voltar a encarnar no plano material, voltar a habitar corpos, eles ficam o quê? Eles são recebidos por espíritos, eles são tutelados. Ali, essa resposta é isso, não é em linha. Só que não entra em detalhes, porque não houve tempo. Kardec não teve tempo para fazer tantas perguntas. E aí que a gente vai encontrar nas próprias obras de André Luiz e outras que eu vou também citar, porque já na época de Kardec já estava sendo feito pesquisas em relação às questões dos animais, a gente vai ver vida na espiritualidade. E aí André Luiz vai falar assim no livro Evolução em Dois Mundos. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. O que o André Luiz descortina para a gente? Que ficam, sim, no plano espiritual. Lá, muitos deles vão sofrer mutações genéticas desses animais e dessas plantas, vão sofrer mutações genéticas, que posteriormente, quando esses princípios espirituais voltarem para a dimensão material, eles vão levar bagagem genética diferenciada. É aí que Darwin nunca descobriu o porquê de tantas mutações. Onde é que estava o elo perdido? Nada disso. Naquela época não ficou muito claro. Mas hoje a gente sabe que essas mutações e o elo perdido é porque ocorrem a nível de plano espiritual, não é aqui na Terra. Não é aqui na Terra. Foi para todo mundo? Se esse assunto ficar difícil, na próxima aula eu posso repetir. Mas então os animais ficam um período na espiritualidade. Então fica. E aí a gente quer saber mais alguma coisa a respeito disso, tá? Quem quiser ler mais coisa ali, que eu não quero nem levantar tantas questões assim nessa aula, não. Em relação
Eu só vou colocar esse primeiro parágrafo, eu vou só colocar. Aí a gente pensa assim, como que esse animal, botei ali a fonte para vocês depois poderem consultar. Como esse animal vai poder ficar no plano espiritual se ele não tem um pensamento contínuo? Porque para ele manter o perispírito, o corpo espiritual dele, que a gente não pode chamar de perispírito, mas para ele ficar no plano espiritual, ele tem que ter um corpo espiritual. E ele tem. Para ele poder ficar, ele teria que ter pensamento contínuo. Mas ele não tem, porque o pensamento do animal a gente sabe que é fragmentário, o pensamento do animal. Então a gente vai saber pelas obras de André Luiz que eles são tutelados. Espíritos tutelam esses princípios inteligentes no plano espiritual, cuidam deles, zelam por eles, e são eles que mantêm eles, dão a condição propícia para eles poderem ficar no plano espiritual por um tempo. É aí que a gente vai ver nas obras de André Luiz, por isso que há animais no plano espiritual. Eles utilizam, por exemplo, cavalos e cachorro para encontrar espíritos dos mais e até mesmo transportá-los até colônia e postos de socorro. Isso tanto é relatado nas obras de Rony Pereira, André Luiz e outras. Então aí a gente vai entender por quê. Porque tem alguém que os tutela. Eles são tutelados. Então por essa razão que existem plantas e animais no mundo espiritual. E eles ficam lá por um tempo determinado, também em aprendizado, e ao mesmo tempo lá eles sofrem mutações genéticas que vão poder trazer para a Terra e aperfeiçoar as espécies. Muito bem, tá aí a gente pode explicar de novo, tá? Estou começando a pincelada, mas vou dar a fonte bibliográfica para vocês, porque quem quiser pode ir lá e aprofundar, tá bom? Eu que dou uma pincelada. Então vamos lá. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tem um contemporâneo de Allan Kardec, que é o Ernesto Bozano, que tem um livro que só fala disso, que é A Alma nos Animais, tá? Então ele vai levantar, o Ernesto Bozano, ele vai levantar uma série de questões, de suposições científicas, já falando da questão da sobrevivência dos animais e a permanência deles por um determinado período no plano espiritual, ou até mesmo entre nós, até novamente eles voltarem à forma física. Então, estou dando só essa fonte para quem gostar, quiser estudar mais alguma coisa sobre. Então vamos lá. Então a gente vai ver que já no contemporâneo de Kardec já falava sobre isso. E finalizando, que foi a prece que a Célia fez para a gente, ela fez lembrar isso daqui para a gente. Isso aqui é para fortalecer a nossa fé. São palavras de Lísias, quando ele fala assim, que André Luiz fala para ele que ele tinha muita vontade de ver a mãe dele. Ele falava, eu já tive gente que partiu da minha família antes de mim, como meu pai, minha mãe. Será que eu nunca vou poder encontrá-los aqui no plano espiritual? E Lísias fala, vai poder sim. A sua mãe já esteve com você várias vezes, mas você não percebeu ela. E ele falou, onde está minha mãe? Ela mora no nosso lar. Não é uma mãe qualquer, né? É uma super mãe mesmo. E ele então fala, mas eu tenho tanta vontade de ver minha mãe de novo. E aí Lísias fala assim para ele, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra caminho da realização. Já se encontra no caminho. Mas, ele diz assim, porém, tem todo um porém. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Desejar mesmo, de vontade, de verdade. Segundo, saber aquilo que está desejando. Ter o conhecimento, né, de causa. Não é uma coisa cega, não é uma fé cega, mas é uma fé que vai te levar através da razão, vai potencializar o teu desejo, mas com o pé no chão. Não acreditando no fantástico ou no milagre, mas uma fé que te põe o pé no chão, de uma possibilidade real. Que às vezes você não sabe desejar, você deseja coisas que são fantasiosas e que nunca, na verdade, vão estar inseridas no contexto da sua vida, porque são fantasias. Não são contextos verdadeiros, são contextos ilusórios que você alimenta. Terceiro, merecer. O que é merecer? Merecer é trabalhar. A gente sabe que não existe méritos na doutrina dos espíritos. Méritos significa trabalho. Como eu vou ter mérito? Trabalhando. Fazendo por onde eu mereça aquilo que eu estou desejando. Porque é muito fácil falar, eu desejo uma vida melhor e ficar sentado
na sala da sua casa ou no seu quarto, esperando a vida inteira que a vida um dia bata na sua porta e fala assim, eu quero entrar. Não, vai lutar para que a vida melhor seja formatada dentro de si próprio. Né? E aí ele fala, ou por outros termos, vontade ativa, botar vontade à mercê da sua vida, trabalho persistente, nunca deixar de trabalhar, para que você possa então ter o último requisito, que é o merecimento justo. Então, essas etapas para a gente alcançar o que a gente quer. E não pode pirlim-pim-pim, que muita gente está esperando pode pirlim-pim-pim. Tem gente que acha que o mundo de regeneração vai ser assim. Hoje eu dormi mundo de provas e expiações. Amanhã de manhã, quando eu abri a janela do meu quarto, o sol entra. É mundo de regeneração. Não é assim, não. Ah, que bom se fosse assim. Mundo de regeneração é construção dos seus habitantes. Mundo de regeneração é trabalho persistente de cada um para que a gente mereça ficar aqui também. Então é trabalho persistente. Então, se eu quero uma vida melhor, que eu seja a pessoa que vou ofertar a vida melhor, que vou dar a vida melhor, que vou trabalhar para a vida melhor. E trabalho significa oferecer a vida. É isso que significa trabalho. Tem gente que acha que trabalhar tem tudo a ver com interesse pessoal. Não. Quando Kardec falou de trabalho e definiu o trabalho, ele estava falando do trabalho interior para que o trabalho em coletividade pudesse, em verdade, implantar o reino de Deus aqui na Terra. Se a gente quer viver o reino de Deus aqui na Terra, é preciso trabalharmos por todos e não só por nós. E essa pandemia, eu acho que ela já vem ensinando muito isso aos corações que querem aprender. A gente hoje querer melhor aqui, nós teremos que trabalhar a nível de comunidade. Foi? Eu terminei. Se ficou alguma dúvida, eu peço a vocês que vocês possam me tirar essas dúvidas, por gentileza, na próxima aula. Tá? Eu gostaria de pedir, quem gostaria de fazer